Estudo para nós. Pessoal, vejamos outra questão que caiu no concurso da Rede Sara 2024. Agora a gente vai falar de instrumentalidade, dimensão técnico-operativa e o texto o enunciado da questão utilizou o texto de Guerra 2017. É aquele livro. A gente já utilizou aqui algumas vezes a dimensão técnico-operativa no serviço social, né, onde a Yolanda Guerra, trabalhou com outros autores, né? E a gente vai estar aqui olhando como que essa questão foi cobrada. Diz assim: para a guerra, o assistente social pode negar a ação puramente instrumental, imediata e espontânea e reelaborá-la em nível de respostas socioprofissionais plenas de seus princípios ético-políticos. Para tanto, é importante. Então, a gente está olhando aqui uma discussão onde diz que o assistente social não precisa ficar, né, ali numa ação puramente instrumental, imediata, espontânea, mas pode reelaborá-la a partir dos seus princípios ético-políticos. E a letra A vai dizer, né, que superando o fatalismo, é possível reelaborar essa resposta, né, dentro dos seus princípios ético-políticos. Mas vamos olhar detidamente essa alternativa quando ela diz superar o fatalismo, na medida em que ele nega um instrumental técnico-operativo, à medida que ele nega que o instrumento técnico-operativo seja neutro e que sua direção é dada exclusivamente pela intencionalidade do assistente social. Não, pessoal, a gente tem visto aqui nas nossas discussões que o instrumental técnico operativo, ele não é neutro, né? Ele tem uma determinada direção. Essa direção é parte da intencionalidade do assistente social, mas não é exclusiva, né? Uma das dimensões, por exemplo, que norteiam a construção do instrumental é a própria formulação teórico-metodológica, certo? Além dos ético-políticos. Então, a letra A, ela não se confirma. Vejamos a letra B. Ao distanciar-se da racionalidade formal abstrata, e assim assumir uma concepção de profissão como técnica ou tecnologia de resolução de problemas, não, a gente não vai estar dando uma direção teórico-política se distanciar-se da racionalidade formal abstrata. Nesse sentido, sim. Por quê? Quero lembrar que a Yolanda Guerra está falando dessa racionalidade formal desde desde a discussão no livro de 2000, né? Em a instrumentalidade do serviço social. Por quê? A racionalidade instrumental, né, é a racionalidade capital burguesa. A gente tem aí um dos autores que influenciaram o serviço social nesse sentido, Emily Durkheim, no período conservador. Então, olhando para o enunciado, a gente consegue reelaborar nessas respostas a partir dos princípios éticos políticos, distanciando da racionalidade formal abstrata. Aqui, até aqui, ok, né? E assim assumir uma concepção de profissão como técnica, uma profissão técnica, ou tecnologia de resolução de conflitos, não. Porque aí a gente não vai estar negando a racionalidade instrumental, a racionalidade técnica, né? A gente vai estar reafirmando, porque nessa concepção
né, ver o serviço social dentro de uma funcionalidade na sociedade, que é essa de resolução de conflitos. Então, né, a letra B não se justifica. A letra C, superar o pensamento formal abstrato. Ok, a gente viu isso acima. Que considere os objetos apenas em termos de sua utilidade. Trata suas potencialidades como um resultado de uma manipulação técnica. É assim que é visto, né? Por exemplo, nessa concepção positivista que eu me referi aqui, o serviço social tem um papel, né, na sociedade que é lidar com desajustamentos, né? E a partir daquela manipulação técnica de ressocialização é que haveria ali a sua reintegração. Então, isso, né, obviamente precisa ser superado para que a gente possa aí dar respostas socioprofissionais plenas dos seus princípios ético-políticos. Eu estou aqui falando, né, mas eu até citei o livro, tem uma parte aqui que eu separei que diz que reduzir a dimensão técnico-operativa ao instrumental técnico-operativo significa, portanto, reduzi-la a um estatuto meramente formal, compatível com os ditames da racionalidade burguesa, né? Então, esse livro traz aí claras preocupações, né, com essa questão aí da racionalidade. Pessoal, esse é um livro que vale a pena ter. Vale a pena ter para você ter, consultar, sabe? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que depois você também possa ter acesso. E, por fim, a letra D, incorporar aquilo que a autora chama de razão instrumental, onde a escolha das técnicas reconhece a primazia da dimensão ético-política em detrimento da dimensão técnico-operativa. Só de ter em detrimento, né, como se uma dimensão fosse mais importante que a outra, já não estaria correta, né? Mas incorporar, né, a razão instrumental, onde a escolha das técnicas reconhece a primazia da dimensão ético-política, né, também é voltar ao pensamento racionalista burguês. Então, a resposta aqui dessa questão é a letra C, e vamos aqui adiante na nossa revisão. Pessoal, gostaria de tratar com vocês mais uma questão que caiu no concurso da Rede Sara no ano de 2024. Esta questão aqui, se no edital consta gênero, certamente Lei Maria da Penha é um conteúdo a ser estudado. E esta questão diz assim: um dos elementos mais essenciais na Lei Maria da Penha se refere às medidas protetivas que podem ser acionadas. A esse respeito, assinale a opção correta, né? Então, o foco aqui são as medidas protetivas e a gente vai analisar cada alternativa para ver se está coerente com a lei. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, após escuta, as possíveis testemunhas de defesa, que para tanto devem ser mobilizadas pelo agressor em até 48 horas, é piada, né? Só pode ser. O juiz poderá aplicar ao agressor em conjunto ou separadamente as medidas protetivas. Só pela o absurdo que tem aqui, né, a gente já vê que é errada, porque a constatada prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, ok. Após escuta as possíveis testemunhas de defesa, não. E que para tanto devem ser mobilizadas pelo agressor em até 48 horas? Não. O juiz poderá aplicar ao agressor em conjunto ou separadamente as medidas protetivas. Vamos olhar, assim, a gente sabe que está errada, mas vamos olhar aqui. Em todo artigo 12 da Lei Maria da Penha.
Em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência, né? Então, nesse caso aqui, né, está se relacionando à autoridade policial no que tange após o boletim de ocorrência. Mas a gente está buscando, né, aquilo que está no artigo 22, que vai falar assim: constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, dentre elas, e nenhuma está abordando aqui às 48 horas, mobilizar as testemunhas. Então, a gente pode dizer que essa questão aqui está errada. Letra B. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, separadamente, até duas, dentre as medidas protetivas de urgência que considerar mais relevante para o caso. Pessoal, esta até duas não existem, né? Está aqui, constatado, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas, dentre outras. Então, a letra B de bola também está errada. Dentre as medidas protetivas, está prevista a possibilidade de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então, está aqui no artigo 22, uma das medidas é a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então, a letra C está correta em relação à Lei Maria da Penha. E a última, dentre as medidas protetivas, está prevista a possibilidade de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, desde que o ato de violência também tenha se dirigido aos mesmos ou que os menores tenham testemunhado a agressão contra a mulher. Não existe isso aqui, então a letra D de dado está errada e a resposta aqui é a letra C. Vamos conversar sobre essa questão. O serviço social, né, do movimento de reconceituação, do Congresso da Virada, a gente tem lidado com a questão da teoria marxiana, né, e como os marxistas, eles constroem compreensão daquilo que o próprio Marx não abordou na sua obra, né, mas deixou elementos. Tem esse ponto no edital do concurso de Macaé que fala do debate sobre a sociedade civil e a crítica ao conceito de exclusão social. Como a gente tem conversado frequentemente, o edital de Macaé, ele está trazendo não temas, não assuntos, mas ele está trazendo temas problematizados, né? Já ali dentro de uma perspectiva teórica que a banca adota. A banca claramente, né, é uma banca que se debruça sobre o conceito marxista
E essa questão aí é simples, né? Mas é que mais tem gerado dúvidas. Depois daquela questão lá de 3 pontos geraram dúvidas para o pessoal. É a questão da saúde do trabalhador e a redução de danos, a questão de serviço social, saúde mental e sociedade, e essa talvez aqui seja a mais emblemática, que é essa acerca do debate da sociedade civil, né? Porque são duas coisas. Uma coisa é o debate da sociedade civil, e a outra coisa é o debate sobre a crítica de exclusão social, tá? Então, são esses dois elementos que a gente precisa entender. São duas coisas, né, que a banca traz ali como um tema para ser cobrado. Então, como é que a gente vai ver essa aula hoje? Eu vou aqui explicar, mas eu também vou abordar algumas questões que já estão na plataforma. Então, né, a banca ela está trazendo basicamente dois duas questões ali, né, dentro daquilo que é o seu edital, né? Tem aí a questão do debate da sociedade civil, que eu vou abordar basicamente aqui nesses dois quadrados, e depois a gente vai falar um pouco também, né, do debate acerca da crítica que se faz ao conceito de exclusão social. Qual é o debate presente dentro da questão da sociedade civil? Os textos de Marx não abordam, não usam o termo sociedade civil. A condição de se debruçar para entender a sociedade civil partiram de marxistas, né, estudiosos de Marx. A gente pode ressaltar principalmente dois que foram muito influentes nessa construção do debate acerca da sociedade civil, que foi Antônio Gramsci, e um super estudioso de Antônio Gramsci, que foi o professor Carlos Nelson Coutinho. A gente precisa entender que, desde o século XIX, lá com Adam Smith, havia uma separação do Estado, né? O Estado, ele atuava como guardião da propriedade privada, né? E aqui estão os grandes capitalistas que detêm os meios e os modos de produção e a classe trabalhadora que é detentora da sua força de trabalho. E segundo a lógica liberal, a mão do mercado, né, autorregulava a oferta e a procura daquilo que era, né, essa propriedade privada do trabalhador, que é a sua força de trabalho, e dos donos, né, do capital, que são os meios e os modos de produção. Então, o que a gente tem como uma ideia geral, né, ainda não é a sociedade civil, mas é alguma coisa que aparentemente não está dentro do Estado. O Estado é uma instância, né, é, autônoma, né? Como se não tivesse, o que é um equívoco, e isso Marx demonstrou bem, porque o elemento Estado ele é influenciado, né, pela ideologia da classe dominante. Marx falou muito sobre isso. Então, a gente tem aqui uma ideia equivocada de que Estado é totalmente a parte daquilo que hoje a gente conhece como sociedade civil, né? Que seriam esses que não estariam ocupando, em tese, dentro dessa lógica aqui do liberal, o Estado. O que os marxistas, a partir do entendimento de Marx, escreveram sobre sociedade civil? Gramsci, ele vai avançar muito, primeiro que ele vai dizer que o Estado, né, ele é o elemento governo, né, que seria aqueles representantes do povo, mais a sociedade civil. E que nessa construção, tanto o Estado como um todo, né, quanto o governo, quanto a própria sociedade civil,
nenhuma delas é totalmente isenta daquilo que é a defesa dos interesses da classe predominante. Carlos Nelson Coutinho, naquele livro, desculpa, Carlos Montanho, naquele livro A Questão Social e o Terceiro Setor, ele vai falar que a sociedade civil ela se organiza por meio de associativismo, né? A sociedade civil, ela funciona como um organismo, né? Ela não é um órgão em si, né? Que tem ali o seu estatuto, a sua previsibilidade de atuação. A sociedade civil, ela monta e se desmonta de acordo com os interesses que são ali pertinentes, né? Que promovem a afinidade. Então, o Carlos Montanho vai apregoar essa fragilidade que existe dentro, né, do funcionamento da sociedade civil. Para sintetizar um pouco, eu trouxe aqui alguns elementos da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado falou sobre. Eu comecei a analisar, não tem nada a ver aqui com sociedade civil, mas para a minha discussão, entender a organização da sociedade civil era importante, porque eu estava vendo, né, como que a participação social ela é presente quando se trata de instalações de empreendimentos econômicos dentro de determinados territórios, como a população se organiza. E eu trago aqui esses elementos, né? Trouxe aqui uma síntese ali para dizer que, na ótica de Gramsci, a sociedade civil é um espaço de luta, né? Porque, embora ela tenha ali, né, ela seja permeada pelos interesses da classe predominante, mas ali também está um espaço de disputa porque está também a classe trabalhadora ali representada. Né? Quando a gente fala de sociedade civil, é tão díspare que a gente consegue ter movimentos como, por exemplo, assim, vou citar aqui a Fiesp, né? Que é a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo. É claramente um movimento, né, que predomina o grande capital, né, os interesses do grande capital. Mas a sociedade civil, a gente também tem o movimento, né, dos trabalhadores, né, os sem terra, por exemplo, né? Então, a gente está falando aí de um campo que realmente ele é essa arena, né, onde interesses antagônicos estão em disputa. E por isso que é necessária uma mediação entre aquilo que a gente entende como estrutura econômica, né, que Marx dominou como estrutura, e aquilo que é a superestrutura dentro do pensamento de Marx, que Gramsci vai chamar de Estado-coerção, né? Porque a sociedade civil ela tem como missão, acima de tudo, criar um consenso. Por que que a gente não vive em guerra civil, onde se tem presente, né, numa sociedade que tem presente Fiesp e várias representações do grande capital, e também tem dos movimentos dos trabalhadores sem teto, né, sem terra? Por que que a gente não vive, né, numa grande anomia? Porque existe a formação de um consenso dentro da sociedade. E esse consenso, ele é fruto de um processo de democratização da política, né? Onde, dentro dessa democracia, esses movimentos aqui, eles possuem os seus interesses representados legitimamente, seja pela democracia representativa, né? Onde tem ali, né, deputados estaduais, federais, vereadores representando o capital, e onde também tem vereadores, deputados estaduais, deputados federais,
né, representando aquilo que é, né, a classe mais popular dentro da sociedade. Então, é dentro desse processo de democratização da política que existe um protagonismo político das classes subalternas, né? E isso faz com que se alargue a esfera pública no sentido de fazer com que também se torne representada. Antes, isso estava restrito à participação das classes dominantes. Então, dentro desse debate da sociedade civil, a partir daquilo que o campo marxista observa, é que a sociedade civil não é um campo de virtudes, né? Ela tem esse caráter, né, da luta de classes, mas, ao mesmo tempo, o processo de democratização da política faz com que ela seja, né, uma manifestação, né, ali de interesses, inclusive da classe trabalhadora. Por isso que ela tem um potencial ativo e positivo no desenvolvimento histórico. Se a gente pensa, por exemplo, assim, nas políticas públicas que foram constituídas após a Constituição de 88, o que que a gente tem como processo de construção, né? Por exemplo, a gente tem as conferências, conferências de saúde, de assistência social. Eu não sei quem já pôde ter feito parte, mas ela começa no âmbito municipal, né? E do âmbito municipal são eleitos delegados, né? Representantes que vão para a esfera estadual. Da esfera estadual são eleitos representantes que vão para a esfera nacional. E as propostas que chegam ao nacional estão sendo pensadas desde o nível municipal, e essas propostas elas podem, né? Elas devem ir para o Conselho Nacional, que junto ao executivo, junto ao legislativo, começa a exercer pressão para que aquilo realmente se torne uma política pública. Então, a gente percebe, né, que a sociedade civil ela tem, né, essa construção de fazer com que, né, no bojo da sua representação exista, né, esses interesses, ainda que antagônicos, né, mas a classe trabalhadora está ali presente no intuito de se fazer, né, ali encaminhar as suas demandas, as suas necessidades. Agora, como é que isso toca, né, o debate acerca da crítica ao conceito de exclusão, da síntese, né, daquilo que eu apresentei anteriormente? A gente sabe que no século XX a pobreza ela vira uma questão sociológica, né? Ela vira objeto de estudos. A gente tem, inicialmente, nos anos 60 a teoria da marginalidade, né? Como aí uma escola que vai buscar entender esse fenômeno da pobreza, mas o que a gente começa a perceber, né, no contexto da sociedade, é que esse conceito, os teóricos buscavam entender a questão social a partir da lógica marxista, né? Porque a questão social, sobretudo, pelo alijamento do mercado de trabalho, né? Então, era basicamente isso até os anos, sei lá, 60, 70, o movimento, até os anos 60, né? Os movimentos sociais, a principal pauta deles era a questão do trabalho. Quando vem os grupos, movimentos identitários, né? Movimento negro, movimento estudantil, movimento feminista, aí é que a pauta começa a adentrar para outros elementos. E aí, essa questão social não estava mais, né, a visibilidade
não estava mais sobre o alijamento do mercado de trabalho, né? A ausência de um emprego. Mas agora estava falando, mas o que que acontece então com o negro? O que que acontece então, né, com a mulher? Então já estava se trazendo outros elementos que faziam com que entendesse que a lógica da questão social não estava mais só sendo pensada a partir do viés socioeconômico. Haviam fatores culturais, de identidade, raça, gênero, etnia, que também estavam compondo essa inserção na sociedade. E aí, a escola francesa, representada por Robert Castells, né, como eu falo naquele outro resumo, vai dizer que a gente não está vivendo mais a questão social tal qual ela existia antes, que a gente passou a viver uma nova questão social e que essa nova questão social trazia o fenômeno da exclusão social, né? Como aqueles que não se inserem na sociedade, não mais só por conta das exigências do mercado de trabalho, mas por questões assim geracionais, raciais, né, de gênero, que termina ali contribuindo também para essa exclusão. Até a página 2 esse esse argumento se sustentou. Mas só que alguns autores começaram a criticar essa visão da escola francesa, né? Aí eu vou buscar aqui no outro elemento. Aqui nesse outro documento, eu fui mais um pouco detalhista daquilo que eram as críticas que eram lançadas, né, a essa ideia de Castells. Mas a principal crítica está aqui. Por quê? Os autores críticos a esse conceito de exclusão social começaram a dizer: olha, peraí, sim, o mundo está complexificado, o mundo está mais segmentado, né? Não se trabalha mais só com essa divisão dos inseridos no mercado de trabalho e os não inseridos no mercado de trabalho. Tem outros elementos que precisam ser vistos, mas a essência da contradição capitalista não mudou. Existe ainda essa distinção central, que é a de alienação da classe trabalhadora. Não importa se é o negro que é, né? O negro é mais alijado do mercado do que o branco. Não importa se é a mulher que é mais alijada do mercado, né? Assim, é mais preterida, né? Sofre mais processos de alienação em relação ao homem. Não adianta pensar que essa sociedade é mais favorável ao adulto do que à criança. Não adianta pensar que essa sociedade é mais favorável à pessoa sem deficiência do que com a pessoa com deficiência. Existem as assimetrias, existem aquilo que pode, né, diferir determinados segmentos, mas todos vão permanecer sendo alijados, excluídos, alienados nessa sociedade capitalista se não deter os meios e os modos de produção. A gente começou a ver, por exemplo, em determinado momento dessa construção ou dessa desconstrução do mundo do trabalho, uma valorização dos executivos. Né? O executivo é esse de alto escalão, que representa ali os olhos do dono, né? Mas ele não é, ele é um empregado. Então, assim, aparentemente, esse estaria numa condição diferente, mas ele também está sujeito à lógica, né, de estar fora do mercado de trabalho e, obviamente, por quê? Ele é aquele que vende a sua força. Ele não é aquele que detém o meio e o modo de produção. Então, essa crítica, a crítica do conceito de exclusão social, ela é central, né? Porque não é só uma questão de estar excluído.
é uma questão que está alienado, né, daquilo que é o seu protagonismo, a apropriação de riqueza dentro dessa sociedade, ok? Isso fica claro para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou olhando o chat também do YouTube, caso alguém queira comentar no YouTube. O que que vocês acham disso? Vocês que estão aqui no Zoom, é, e também ali no YouTube. Fica claro para vocês essa questão que está ali? A gente vai olhar como que a banca FGV cobra isso. Mas eu queria ver se, saber se ficou. Pode escrever no chat, se fica claro para vocês, mesmo aqui no Zoom, tá? Se fica claro para vocês esse debate e esse entendimento. Fica assim, a Rose escreveu. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Esse é o momento, pessoal. Não vai deixar para a hora da prova ter dúvidas. A Bárbara que está chegando hoje. Bárbara tem toda essa aula lá na plataforma. Depois eu vou te orientar como você acessa, se você ainda não acessou. Mas, assim, isso está claro para vocês, né? Duas questões, né? Eu acho que são duas aqui que a gente pode olhar. Essa questão aqui caiu no concurso do Ministério Público Estadual de Alagoas em 2018 e traz a crítica ao conceito de exclusão social, exatamente como está lá no edital. E vai dizer assim, segundo autores conceituados, né, tipo quem critica Robert Castells, né, quem critica a escola francesa, não há uma nova questão social. Por quê? Assim, essa crítica aqui, pessoal, esse debate está dentro do próprio campo do marxismo, né? Marxistas que seguem uma linha mais interacionista e marxistas que seguem uma linha mais ortodoxa, mas isso é um debate para outra esfera. Isso aqui, segundo autores conceituados, não há uma nova questão social, por quê? O desemprego estrutural ainda não atingiu níveis alarmantes. Não, certamente, em 2018, nós já estávamos, né, com índices alarmantes do desemprego estrutural, então não se justifica. As novas expressões da questão social não resultaram na exclusão social. Certamente sim, né? As novas expressões da questão social resultam também na exclusão social, né? Isso é fato. Até agora só foram realizadas reformas sociais no trato dos problemas. Não, não é que foram reformas, né? Assim, na verdade, as ações terminam sendo de manutenção do status quo, né? Da contradição para que o capital se perpetue. O que se observa de fato é a expressiva mudança no mundo do trabalho. Isso a gente tem observado, obviamente, mas não é nisso que se baseia a crítica de que não há uma nova questão social. E a crítica está aqui. Seu fundamento, a contradição capital-trabalho, não foi eliminado, né? Então, essa é a crítica central, tá? De que não há, esse é o debate, de que não há uma nova questão social, de que não há, né? Essa é a grande crítica ao conceito de exclusão social. Vamos ver se essa daqui é a mesma, se é diferente, deixa eu ver o que está rolando aqui. Ah, tá. É uma outra questão. Vamos lá. Também caiu, né? Essa aqui, na verdade, caiu no concurso da Assembleia Legislativa de Alagoas de 2018. E também é uma questão que traz aí a crítica ao conceito de exclusão social. E diz assim: a posição crítica em relação à insistência de alguns autores em afirmar a existência de uma nova questão social se justifica porque eles tomam a questão social como objeto exclusivo
de uma categoria profissional específica e a tratam de forma muito genérica. Não, não é isso, né? A gente não está falando de uma categoria, não tem nada a ver, é mais amplo. Concebe a sociedade salarial como a melhor forma de organização para responder às necessidades sociais. Não, também não tem nada a ver com o debate da sociedade salarial. Compreende os problemas sociais como oriundos das contradições engendradas pela díade capital, trabalho coletivo. Afirmam a pobreza e a desigualdade como passíveis de erradicação a partir da vontade dos homens das comunidades. Ignoram as características é, que acompanham a sociedade capitalista do seu surgimento, não explicando o porquê dessa permanência. Olha como essa daqui levaria alguém a cair, né, no erro, porque está aqui, ó, a posição crítica em relação à insistência de alguns autores, em afirmar a existência de uma nova questão social se justifica porque eles compreendem não, peraí. Isso, compreendem os problemas sociais como oriundos das contradições engendradas pela díade capital trabalho coletivo, né? Então, não se trata disso, né? O que a gente tem que responder é que, assim, quem defende a nova questão social está ignorando as características que acompanham a sociedade capitalista desde o seu surgimento, não explicando o porquê dessa permanência. Aqui está falando como se eles entendessem, né, que os problemas, como oriundo das contradições engendradas pela dia de capital trabalho coletivo. Então, essa parece ser simples, mas induziria, né, as pessoas ao erro. Vamos pegar essa daqui que caiu também no concurso da Assembleia Legislativa de Alagoas, ainda que tenha sido outro ano. Olha só como, quando a gente fala, né, do debate sobre sociedade civil, né, está clara ali a posição, né, do que é Estado e do que é sociedade civil, né? Pelo menos eu imagino que a gente conseguiu esclarecer aqui. Se não, vocês falam para a gente aí, né, voltar. Mas olha como as questões vão. Eu olhei exaustivamente as questões que apareceram nos últimos tempos sobre sociedade civil. Primeiro que no debate mais recente da FGV não aparece, tá? Você tem que ir garimpando mesmo as questões para você achar. Mas olha aqui, assinale a opção que indica, segundo o ideário neoliberal, como se estabelece a relação entre a sociedade civil e o Estado. Gente, olha aqui, debate sobre sociedade civil, visão liberal e a visão crítica, segundo Marx e Gramsci. Esse é o ponto. E aí, olha como eles apresentam a questão. Está presente aqui o debate liberal? Ó, o neoliberalismo é a reatualização do liberalismo, né? Então, na visão liberal ou neoliberal, como eu mostrei para vocês, queria que alguém escrevesse aí no chat como é que eu falei para vocês, como é que é a visão, o Estado é o quê? Na visão liberal. E o NEO é a reedição do liberal. Mas o Estado é pleno, é mínimo. A Maria já matou a pau, porque eu falei para vocês, ó, o Estado liberal, no liberalismo, o Estado não tem função a não ser cuidar da propriedade privada. Ele não interfere no jogo do mercado, né? E assim, ele também aqui, nesse contexto, ele não oferecia saúde, ele não oferecia assistência social, por quê? A propriedade privada, o trabalhador tem a sua, que é a sua força de trabalho, e ele vende no mercado para suprir as suas necessidades. Essa é a lógica, né? Horrível, mas é a lógica.
E isso tudo está presente aqui nessa questão. Assinale a opção que indica, segundo o ideário neoliberal, como se estabelece a relação entre a sociedade civil e o Estado. É um Estado associativo? Não. Associativismo, a gente falou de sociedade civil, né, na visão lá liberal. O Estado é mínimo? Sim, ele não intervém em nada. Ele é intervencionista? Não. Ele é dirigista? Não. Ele é autoritário? Não. Então, ele é o Estado mínimo. Essa questão aqui é fácil? Falam aí no chat para mim. Lá no YouTube só tem uma pessoa agora. Sim, a Maria está afiada. Vamos ver aqui outra de sociedade civil. Ó, essa desse ano, hein? Desse ano do Tribunal de Justiça. Olha aí Montanho aparecendo, do livro que eu citei aqui para vocês. O chamado terceiro setor tem sido responsável por uma parcela considerável do mercado de trabalho dos assistentes sociais na atualidade. Agora vocês veem aqui, ó, o debate está trazendo, está entrando do ponto de vista do mercado de trabalho dos assistentes sociais. Mas vocês vão perceber que ainda é o debate sobre sociedade civil. Maria, você está demais, hein? Que isso! O chamado terceiro setor tem sido responsável por uma parcela considerável do mercado de trabalho dos assistentes sociais na atualidade. De acordo com Montanho, o terceiro setor corresponde ao à religião? Não. Ao Estado? Não. Ao empresariado? Não. À sociedade civil. O Estado é o que eles chamam de segundo setor. E o Estado é o primeiro setor, desculpa. E o segundo setor é o empresariado. E o terceiro setor é a sociedade civil. Quem discorda? Alguém aqui discorda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Todo mundo acha que sim, né? Pessoal, essa era uma questão que vocês acertariam?